Brasil! Quanto tempo, não é verdade? Que maravilha! Estamos aqui em mais uma live. A live hoje, todas as lives que a gente faz, na verdade, é de total relevância. Mas a de hoje, ela é muito pertinente, porque nós estamos no Setembro Amarelo, mês de conscientização da saúde mental e prevenção ao suicídio. E hoje nós vamos falar a respeito da autorresponsabilidade, tanto de quem convive com pessoas com transtornos emocionais, quanto quem tem o transtorno emocional. Que o primeiro passo, e um dos passos mais importantes, é admitir que precisa de ajuda, né, Brasil? Isso é muito importante. E hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a nossa querida doutora Rosária Silva. Eu já estou aqui fazendo o meu trabalho de enviar a setinha para todos. Então você faça o mesmo, por favor, mande a setinha para que o pessoal possa acompanhar ao vivo. E antes de chamar a doutora Rosária, eu já quero aqui passar algumas informações a respeito desse tema, tá? 80% das pessoas em depressão pensam em suicídio. Fato. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Vamos fazer melhor. Nós vamos chamar a doutora Rosária, porque aí o público dela já vai acompanhando também a nossa live. E aí a gente continua aqui. Deixa eu chamá-la. Veja se chegou. Boa noite, Fábia. Boa noite, Rebeca. Por favor, se você puder colocar o estado de onde você está falando, vai ser muito bacana pra gente, tá? Coloca aí o estado da cidade que você está falando. Enquanto a doutora Rosária ela está entrando, eu quero passar algumas informações para vocês. 80% das pessoas em depressão pensam em suicídio. Gente, isso é um fato. Porque a gente recebe as anamneses e em todo momento a gente recebe pessoas falando que já pensaram em suicídio, tá? 20% tentam. 20% tentam. 10% infelizmente conseguem. Outro dado muito importante, e que eu gostaria que vocês também levassem em consideração, que a cada 45 minutos no Brasil, uma pessoa se suicida. São 32 pessoas por dia que tiram a sua própria vida, tá? Esse número no mundo, né, a cada 40 segundos uma pessoa morre de suicídio no mundo. Ou seja, ela não chega nem o tempo de 1 minuto. E uma pessoa está tirando a sua própria vida. Agora, o que é importante a gente salientar que o que a pessoa ela não quer tirar a vida, ela quer acabar com a dor emocional que ela está sentindo. E o que leva uma pessoa a ter uma dor emocional tão intensa que faz pensar ou até mesmo faz com que ela tente tirar a sua própria vida. Então são vários fatores emocionais que a gente precisa prestar atenção, são várias raízes e que a gente não deve ignorar. Nem quem convive com quem tem transtornos emocionais e mentais, no caso da pessoa que tem também a depressão e tenta esconder de si próprio, a dor emocional e tenta esconder de si próprio, tá? Boa noite, Pacheco. Seja muito bem-vindo. Esse tema ele é forte demais, tá? Doutora Rosária, eu mandei o convite para a senhora. Veja se
a senhora está conseguindo receber. Qualquer dificuldade, a senhora coloca aí no chat, tá bom? Como surgiu o Setembro Amarelo? No Brasil, se adotou essa conscientização desde 2015, tá? Mas a origem do Setembro Amarelo, né, eu como historiadora, estamos em formação, gostamos muito de história, é importante a gente falar. E o Setembro Amarelo, ele começou com a história de um jovem dos Estados Unidos que cometeu suicídio. E isso aconteceu, não conseguiu receber, ok, eu vou cancelar. Convidei de novo, doutora Rosário, veja se a senhora consegue aí receber agora. Mandei novamente, tá? Em setembro de 1994, preste atenção, pedi para participar do seu vídeo, tá? Eu mandei o convite, veja se a senhora conseguiu receber. Eu mandei agora há pouco. Em setembro de 1994, nos Estados Unidos, o jovem Mike M., de 17 anos, cometeu suicídio. E ele tinha um Mustang 68, que ele mesmo pintou de amarelo, porque ele era um jovem muito habilidoso. Então ele tinha esse carro pintado de amarelo que ele mesmo pintou. Bom, no dia do seu velório, os seus pais e amigos decidiram distribuir cartões amarrados em fitas amarelas, igual essa daqui, né, que eu estou hoje, com frases de apoio para que as pessoas pudessem estar enfrentando os seus problemas emocionais. E eles realmente tiveram um retorno muito grande, mais do que eles esperavam, de pessoas falando e se expressando do quanto elas estavam... Peraí. Ó, eu cancelei, doutora Rosário. Veja se a senhora consegue pedir para participar agora, por favor. Porque realmente eu estou mandando um convite, não sei por qual motivo a senhora não está conseguindo receber. Mas a gente vai conseguir fazer a live. Isso é verdade. O Pacheco fala, sei muito bem o que é isso. Para confirmar, tem como mudar isso? Eu sou prova disso. Então, a gente está falando aqui de uma pessoa, tá? Que certamente deve ter passado por isso, que é o Pacheco, e ele está dizendo que é uma verdade, essa questão da dor emocional. Então, a partir disso, né, até hoje, o símbolo da campanha é uma fita amarela, devido a essa iniciativa. O dia 10 de setembro foi o dia da morte desse jovem, de Mike, esse norte-americano, e foi oficialmente adotado como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, todo dia 10 de setembro de cada ano é o Dia Internacional da Conscientização à Prevenção ao Suicídio, tá? Em 2023, eu não estou recebendo. Meu Deus. Deixa eu mandar aqui para a senhora de novo o convite. Veja se a senhora conseguiu receber. Em 2023, o lema é: se precisar. Peça ajuda. Cadê o Pedro? O Pedro é bom na internet. Eu vi o Pedro entrando aí, eu falei, daqui a pouco ela aciona o Pedro e vai dar tudo certo. Pedi ajuda a ele, mas nem precisou. Eu não estou te vendo. Não está me vendo? Deve ser aqui a questão da internet, mas eu estou te vendo e estou te ouvindo. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu dar uma caminhada aqui para ver se a minha internet dá uma melhorada. Vamos lá, ficar um pouquinho mais aqui perto do Wi-Fi, para ver se dá uma melhorada aqui na internet. Conseguiu me ver? Não. Não? Você me vê?
Vejo e te ouço, tá? Tô te vendo, tô te ouvindo. Ótimo. Se for o caso, a gente faz sem. Sem você me visualizar, mas tá tudo bem. Então, doutora Rosário, eu estava falando aqui, né, da origem do Setembro Amarelo. O lema esse ano é "Se precisar, peça ajuda". Achei esse lema muito pertinente, que a maior dificuldade das pessoas que têm problemas emocionais é justamente pedir ajuda. Quero salientar aqui também que o Brasil hoje tem o Centro de Valorização à Vida, o CVV, onde eu tive a oportunidade ontem de conhecer um dos representantes voluntários do CVV. O número é 188, é uma ligação gratuita, você pode ligar de qualquer telefone e 24 horas por dia tem voluntários que estão prontos a te ouvir. Isso é uma coisa incrível também. Mais uma informação. 700 mil pessoas no mundo morrem de suicídios, mais que HIV e malária. Gente, ontem nós tivemos a oportunidade de participar de uma mesa de diálogo na UFRJ e lá foi usado o termo de uma pandemia silenciosa. E, de fato, é uma pandemia silenciosa, porque são números muito expressivos e a gente precisa dar a devida atenção. E o mais interessante é que poderia ser evitado se essas pessoas tivessem acesso a tratamento adequado, ou seja, ajuda de psiquiatra, ajuda de terapeuta, ajuda terapêutica para tratar das suas dores emocionais, ou a informação de qualidade, que é o que nós estamos aqui hoje disposto a fornecer. Inclusive, desde já eu quero agradecer a disponibilidade da senhora. Gostaria que a senhora se apresentasse, por favor, tá? A gente está conseguindo vê-la e ouvir, tá bom? Tá bom. Meu nome é Rosária, eu sou advogada, Rosária Silva, eu sou advogada. Advogada formada há mais de 10 anos. Não atuo no direito penal, mas a formação do advogado, o advogado fala sobre estuda sobre tudo e depois se especializa, né? A minha especialização é em direito da saúde, direito médico e direito do trabalho. E por isso eu estou aqui, porque o suicídio é um problema de questão de saúde pública. E isso é muito importante. E a gente não está aqui, como a Otília falou, a gente não está aqui a gente está aqui para passar informações. A gente não está aqui para dar um grande curso de direito penal, não é isso. Né? A gente vai falar aqui, vou trazer algumas informações que são necessárias, importantes. Ainda mais depois da alteração da lei que aconteceu em 2019, a gente vai falar mais para frente. Como eu disse, e a Otília já tinha falado, o suicídio é uma questão de saúde pública, é um problema de saúde pública. E tanto é assim que eu vi um artigo no site do Conselho Federal de Medicina, um artigo de um estudo que foi feito pela Secretaria de Vigilância em Saúde, que é ligada ao Ministério da Saúde. E lá, nesse estudo, consta que em uma década, de 2010 a 2019, cresceu a taxa de suicídio em 43%, já sendo a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Então, a gente está falando de uma onda crescente e que a gente precisa, sim, falar sobre isso. E precisa, principalmente, estar atento aos pequenos, observar os pequenos detalhes, né, que vão mostrando um comportamento que não é adequado, que não é próprio daquela pessoa. E aí a doutora Otília pode falar melhor do que eu sobre essa questão. Pois é, vamos lá. Obrigada pelo doutora. Estamos no caminho aí do doutorado, mas trilhando. Olha, a gente tem pessoas do Brasil todo assistindo a nossa live. A gente está com a Fábia de Pernambuco. Boa noite.
A gente está com o escritor e mentor Jefferson Santos, de Pernambuco também, a Flávia de Salgueiro, Pernambuco. O Pacheco está presente na live, o querido Pacheco, e ele até fez uma contribuição dizendo que é verdade, sei muito bem o que é isso, só para confirmar. Então, ele já passou por isso. E o Jefferson fez uma menção aqui dizendo que são números assustadores. E, de fato, são números mesmo. Por isso que ontem foi muito falado a respeito de uma pandemia silenciosa, como a doutora Rosário já mencionou, é uma crescente, não há uma decrescente, é uma crescente, e isso nos preocupa muito. O tema hoje da nossa live é a autorresponsabilidade. E a gente escolheu esse tema porque nós estávamos ministrando uma palestra onde a doutora Rosário estava. E ela fez uma contribuição muito importante, que inclusive essa contribuição eu levei para a mesa de diálogo ontem da UFRJ também. Por quê? As pessoas que convivem com pessoas que têm transtornos emocionais e mentais, elas têm que ter um cuidado de como lidar com essa situação, porque juridicamente, dependendo do que você falar e do peso do que você falar, induzir aquela pessoa a cometer um suicídio, você pode ser indiciado legalmente. Isso foi uma novidade, eles também não sabiam, assim, dentro dessa informação, e por isso que hoje a gente decidiu fazer essa live, porque deve haver uma autorresponsabilidade, tanto da parte de quem convive, e quanto da parte de quem também tem o problema. Porque só é possível ajudar uma pessoa se ela quiser. Eu posso te dar um copo de água na sua mão, colocar até na sua boca, mas o ato de beber tem que partir de você. Eu posso colocar comida na sua boca, mas o ato de mastigar e degustar a comida só você pode fazer. Então, eu estou usando essa analogia porque a pessoa que tem um problema emocional, ela precisa também aceitar ajuda, buscar a ajuda, falar como é o lema do Setembro Amarelo desse ano. Se precisar, peça ajuda. Então, nós trouxemos a doutora Rosário hoje para poder ela esclarecer esse ponto dessa autorresponsabilidade. Então, a palavra está com a senhora, doutora Rosário. Vou fazer uso dela, espero não me delongar muito. E já vou iniciar voltando àquela questão. A gente não está aqui para fazer um curso de direito penal. Nem sou especialista em direito penal. Como eu disse, eu sou uma advogada que estudou 5 anos, fez 2 pós-graduações, me especializei na área de direito e direito da saúde, mas o geral, a gente sabe, a gente tem que estudar, porque o advogado faz toda aquela parte generalista e depois faz suas especializações. O que a gente pretende aqui é passar informações que muitas vezes passam desapercebidas para a sociedade e passam desapercebidas dentro da nossa própria casa. Afinal de contas, vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo e vendo. Pode continuar, tá? Afinal de contas, suicídio é crime, né? É a primeira questão que eu anotei para a gente trazer aqui. Quando a pessoa ela atenta contra a sua própria vida e não consegue o objetivo prático, que é a morte, né? Ela pode ser punida por isso? Ela pode ser punida por se autolesionar? Existe tipificação jurídica para isso? Não. Não existe. Uma pessoa que atenta contra a sua própria vida, ela não será punida. Embora isso, antigamente, em alguns, por exemplo, o judeu, o suicida, ele tem todo um diferenciamento na hora do enterro, então tem uma morte. Não no Brasil. Afinal de contas, então, se quem atenta contra a sua própria vida não pode ser punido, embora a vida seja um bem maior, juridicamente tutelado, protegido pela questão jurídica, o que é então esse crime de suicídio que eu conversei lá no dia, dei a minha contribuição lá no dia da palestra da Otília? É
quando... O que é o crime de suicídio que a gente tanto ouve falar? É quando você instiga, você incita, você ajuda de forma material, presta auxílio material para que contra a sua própria vida, para que ela tente se tirar a sua própria vida ou até se auto-mutile. E é interessante observar que antes de 2019 não existia isso, a tipificação penal dentro do Código Penal, mas só era punido quem instigasse, incitasse ou oferecesse auxílio material para a pessoa praticar esse ato, só era punido se houvesse mesmo, de fato, o resultado morte ou uma lesão grave. Em 2019, eu não sei se eu posso chamar de evento, né? Aquele caso da baleia azul, aquele jogo maldito da baleia azul. Sim? Em 2019, por conta daquele evento, houve uma alteração na lei. E isso é interessante porque, conforme a sociedade evolui, as leis precisam evoluir para acompanhar, já que hoje a gente vive num mundo paralelo que é o mundo virtual. Sim. Então, por acontecimento daquele evento, que houve uma instigação, um induzimento para que pessoas, crianças e adolescentes se automutilassem, né? Era um jogo ao vivo e praticado na rede social, houve toda uma alteração, um movimento para que houvesse uma alteração da lei para que essas pessoas fossem punidas. E aí, só a partir de 2019, setembro de 2019, é que começou a ser punido o ato de você instigar, incitar, oferecer auxílio material para que a pessoa tire a sua própria vida, e também em casos de automutilação. E mesmo que não aconteça o evento pretendido. Preciso falar qual é o evento pretendido aqui? Não, né? Para não ficar... Entendi, mesmo claro, que não aconteça o evento que a pessoa pretendeu, que era atentar contra si mesmo de forma definitiva, quem induziu, quem instigou, quem prestou auxílio, responderá. Responderá penalmente, inclusive pela questão de automutilação. Estou sendo rápida? Não, está dando para compreender. Eu só queria aproveitar, né, e encaixar algumas perguntas como leiga, né, para que a senhora fosse nos esclarecendo. Por exemplo, quando a senhora fala incitar e instigar, veja se eu compreendo esse ponto. Por exemplo, uma pessoa chega até a mim e fala: olha, eu não aguento mais, eu vou morrer, ou então eu quero tirar minha vida, ou então a pessoa já fez uma tentativa e ficou na tentativa, não concluiu, e alguém verbaliza, por exemplo: duvido, quem quer se matar não fala, faz. Quem quer... Esse tipo de incitação e instigação caracteriza-se como... Sim, na verdade, eu separei até aqui a lei para... Porque eu não guardei a lei de cabeça, tá, gente? Eu não guardo a lei de... Tudo que está na lei, a gente não guarda. Né? Uma lei... Não dá, não é verdade? O que acontece? Eu separei aqui para a gente poder depois ler a lei e falar passo a passo sobre ela, tá? Mas os verbos são, a gente vai falar depois dos verbos, induzir e instigar. O que é induzir? É criar uma ideia. Sabe? A pessoa vem reclamar da vida com você, aí você dá aquela ideia. Poxa, mas por que você vai ficar vivendo assim? Por que você não se mata? Né? Sua vida realmente não tem sentido. Você criou, a pessoa já está com o psicológico dela afetado por algum evento que ela está vivendo, por algum motivo. E você vem e cria essa ideia. Então, esse verbo induzir significa isso, você criar
a ideia para a pessoa. O outro verbo é ou instigar. O que é instigar? A pessoa já tem a ideia, a pessoa já premeditou, a pessoa já pensou na hipótese. Aí você vem e fala, ah, mas verdade, sabia? Se eu fosse você, fazia isso mesmo. Nossa, tá muito difícil. Olha, eu no seu lugar, não sei se eu aguentaria isso. Eu ia acabar comigo. Isso é o verbo instigar. E depois o prestar auxílio, que é propriamente prestar um auxílio material. E é interessante, o prestar auxílio material é tipo assim, ah, você quer fazer? Olha, toma aqui, toma essa corda, tenta com essa corda aqui para ver. Isso é prestar auxílio material. Certo. Certo? Quando a senhora falou... E aí depois... Sim, pois não, pode continuar. Pode continuar. Não, aí depois a gente vai ler a lei para a gente poder enquadrar isso dentro da lei. Tá. Mas pode perguntar. Então, quando a senhora falou a respeito da automutilação, a automutilação é a própria pessoa, caracteriza-se também, né, nessa questão, quando a pessoa instiga, induz, no caso, instiga, incita e leva a pessoa à automutilação, é isso? Exato, exato. Quando a gente lê a lei, vou até ler aqui. Gente, eu tenho que tirar o óculos para ler, tá? Rapidinho. Por exemplo, aqui, ó, o artigo que trata sobre, que tipifica o crime de suicídio, diz assim, artigo 122 do Código Penal. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que faça. Então, assim, esses verbos que são típicos do crime, ele serve tanto para quem tenta o suicídio, como para quem se automutila. E aí você já adiantou e eu vou lá em outra questão que eu ia falar depois, ao final. A gente tenta fazer o roteirinho, mas a conversa fica boa e a gente vai saindo, né? É verdade. Por exemplo, ponto importante nesse ponto aí que você questionou sobre a automutilação. Veja, a gente tem que ter cuidado com os mínimos detalhes, para não ser invasivo e, de repente, não estar sendo configurado ali um tipo penal para você responder. Essa questão da automutilação. Se eu, por exemplo, instigo, induzo um menor a praticar, a fazer uma tatuagem, porque a tatuagem não é ainda aceita na nossa sociedade. Furar a orelhinha da criança é aceito e tal, mas a tatuagem no menor não é aceito. Aí, esse menor, fica bonito, seus pais não são caretas, porque o pai não deu, o pai tem que dar autorização aos pais para o menor. Seus pais são caretas, faz lá, olha, essa tatuagem vai ficar linda. Esse menor vai lá e faz a tatuagem escondido dos pais. O tatuador responderá por quê? Por lesão corporal. Mas e quem instigou? Responderá pela automutilação prevista aqui. Interessante. Por instigar e induzir a automutilação. O menor ele não tinha condições de escolher aquilo conscientemente, mas uma pessoa com toda a consciência foi lá, instigou, incitou, né, para que ele o fizesse. Então, aí cabe a questão da punibilidade pela automutilação. Certo? Certo. Entendi. Tá. Muito interessante. Outra questão. Muito, muito interessante, porque a gente vai vendo que são situações dentro da sociedade que a gente vai vivendo que as pessoas acham que tudo sem consequência. Mas é sem consequência até que um pai, por exemplo, nesse exemplo do menor, até que um pai não seja uma pessoa entendida da lei e não vá atrás de te responsabilizar pelo crime que você cometeu, né?
Outra ponto aqui que eu anotei para a gente falar é sobre a questão, quando teve a alteração na lei, um dos pontos que foi bem resolvido na lei, que depois a gente vai ler a lei na íntegra, ela é pequena, não se assustem, tá? Ela só veio para realmente alterar esse artigo 122. Uma das questões foi a punição para quem pratica este crime no mundo virtual. Para quem é líder de grupo virtual, grupos de rede social, essa pena é ainda duplicada. E é pena de reclusão. Não estou falando aqui pena de detenção. Reclusão. Cadeia. Né? Eu estou aqui falando que as pessoas acreditam ainda que a internet é terra sem lei. Né? Sim, verdade. Eu costumo dizer que aqui na internet todo mundo é muito bravo, né? Todo mundo fala o que quer, achando que a internet é uma terra sem lei. Mas a internet não é uma terra sem lei. Tanto é que nós temos delegacias especializadas em crimes virtuais. Então, assim, claro que as pessoas que estão aqui na live são conscientes e por isso estão aqui para buscar informação. E não cometeriam esse tipo de delito. Mas tem muitas pessoas por aí que cometem esse delito e acham... Primeiro, tem um grupo que acha que nada me acontecerá. Tô nem aí. E outro grupo que não sabe que está praticando um crime. Então, é importante esse momento de a gente falar sobre isso, da gente trazer esse esclarecimento, né? A internet não é terra sem lei. Tem delegacias especializadas, né? Para poder tratar sobre isso. Outra questão importante é que a gente tem que observar que, muitas vezes, quem pratica esse crime de induzir e instigar é alguém próximo. Sim. Eu vi um delegado falando sobre isso, sobre essas questões, e ele fala que, na prática dele, a maioria dos casos era alguém próximo que fazia isso. Um coleguinha, né? Principalmente em adolescentes e crianças, porque tem um alto índice de crianças e adolescentes se suicidando. É verdade. Se automutilando. Nesse estudo, nesse artigo que eu li, inclusive estão fazendo um novo estudo, porque parece que houve um aumento ainda depois da pandemia, né? E é alarmante essa questão de crianças e adolescentes. Então, assim, é a autorresponsabilidade, é o que eu posso fazer como cidadão para orientar o meu filho, para observar o coleguinha, não fazer esse tipo de brincadeira, porque, veja, até onde eu digo que é uma linha muito tênue entre a brincadeira e o que é sério. A brincadeira e a seriedade. Quando você diz para o teu amigo, cara, a tua vida realmente não tá valendo de nada, né, meu filho? Se eu fosse você, não pensava duas vezes. Meu filho, vai lá para a Ponte Rio-Niterói e se joga. Quando você diz isso, você está brincando? Isso pode ser considerado uma brincadeira? Há quem diga que quando a gente brinca é quando a gente fala as maiores verdades, né? Então, assim, existe essa linha tênue. E isso não é tipo de brincadeira, né? É como a gente já conversou. Quando a gente fala assim, alguém chega para você com um problema, você imagina, você como terapeuta deve ter isso muitas vezes, ouvir isso muitas vezes. Alguém chega para você com um problema e, aparentemente, essa pessoa, na sua avaliação, não tem problema nenhum, a vida dela é perfeita. Ela é bonita, ela é saudável, ela trabalha, ela estuda, ela tem uma família, ela tem uma casa. Aparentemente, a vida dela é perfeita. Ela vem com um problema para você como terapeuta ou para qualquer um, para um amigo, né? E aí você fala, mas pelo amor de Deus. Ou se a pessoa tenta, né, se matar de forma
ineficaz, aí você fala assim, mas pelo amor de Deus, se queria morrer, por que então, tomar esses remédios não adianta, por que você não foi lá para frente do trem e se jogou? Gente, quando se a pessoa já tentou uma forma de atentar contra a sua própria vida, ela já tinha uma ideia na cabeça. E aí, quando você dá a outra sugestão, você está fazendo o quê? Instigando, porque você está provocando, reforçando aquela ideia. Aí a pessoa pensa, é mesmo, da próxima vez vou fazer com mais eficácia, essa vai dar certo. Porque ela já tentou, ela já tinha uma ideia. Ela já tinha uma ideia de tomar alguma coisa para poder atentar contra si mesma. Aí você vai falar, não, isso aí não vai dar certo não. Tu quer mesmo? Tu quer mesmo? Tem certeza? Meu filho, então faz isso. Vai lá pro trem, melhor. Então, assim, esse tipo de fala é crime. Não vamos romantizar isso. É crime e está previsto no artigo 122 do Código Penal. Perfeito. E complementando o que a senhora está falando, dentro da área emocional, preste atenção você que está assistindo essa live. Primeiro que, se uma pessoa está atentando contra a sua vida, ela não quer, na verdade, tirar a vida. Ela quer acabar com a dor emocional. Existe uma raiz, ou raízes emocionais que estão pesando dentro dela, que está levando ela a fazer essas tentativas. Outra coisa que a doutora colocou muito bem, que segundo o artigo que ela estudou, a maioria das pessoas que instigam ou que induz de uma certa forma são pessoas próximas. E as pessoas próximas, elas têm o que ela fala tem um peso muito grande para quem está com a dor emocional. Então, uma fala inapropriada pode ser fatal para que aquela pessoa, quando estiver no ápice da dor emocional, ela, num ato irracional, ela ir lá e tirar a sua própria vida. Outro fato, eu estava assistindo um corte de podcast de um cantor, um músico, na verdade, muito famoso, da época de Cazuza, enfim, e ele estava falando que a mãe dele tentou suicídio por 16 vezes. E ele já não estava mais aguentando aquela situação. Perceba. Por quê? Porque era todo aquele transtorno de ter que fazer lavagem estomacal e ir para o hospital e aquela questão toda. E ele teve a infelicidade, no momento do calor da emoção, de falar: a próxima vez a senhora faz direito, tá? Porque eu já não estou aguentando mais isso. E a próxima vez aconteceu e ela veio tirar a vida. Ela conseguiu finalmente, infelizmente, porque, gente, se há uma tentativa, você que convive com uma pessoa que está nesse estágio, a pessoa não está simplesmente fazendo aquilo para chamar a atenção. Ela está com um problema emocional grave. E você precisa conscientizar essa pessoa de que ela precisa de ajuda. Porque a única coisa que não tem volta é quando você tira a vida. É um ato que não tem mais volta. Então, a pessoa que convive com esse tipo de situação e que não sabe lidar, primeiro que você também vai precisar de ajuda, porque afeta quem convive também. E segundo que conscientize essa pessoa a buscar ajuda. Não diminua, não desmereça, porque quando você está diminuindo, quando você está desmerecendo, quando você está colocando o outro numa situação de vítima, você está só querendo chamar atenção, na verdade você está desmerecendo a dor dela. Não é nem
o ato do suicídio em si, mas a dor. E ela que já está com baixa estima, ela que já está no ato de desvalorização da vida, no momento de dor vai ser fatal. Então preste atenção, porque a gente está trazendo isso de uma forma jurídica também, para que você também tenha responsabilidade no que falar quando você convive com uma pessoa. O Pacheco falou o seguinte aqui: ninguém pensa no suicídio querendo morrer. Uma palavra pode mudar tudo, para o bem ou para a derrota. Muito bem colocado. Vou até fixar aqui o comentário. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Muito obrigada a todos que estão entrando na live. O pessoal está elogiando, estão gostando da informação. Tema excelente, tema top, live maravilhosa. Gratidão a todos. E, doutora Rosária, o que a senhora pode complementar mais dentro desse assunto? A senhora que se esmerou tanto nesse tema, estudou bastante para estar trazendo aqui para a gente. É um tema muito relevante e atual, né? Porque a gente tem, infelizmente, vivido isso todos os dias, acontece isso, né? Dentro do que você falou sobre esse exemplo que você deu sobre o cantor e a sua mãe, triste exemplo, né? Nossa, triste a vida dele, né? Deve ter uma culpa aí a ser tratada. É a questão do, nesse caso, para esse tipo de crime, para o suicídio, que na verdade é induzir, né? Na verdade, quem vai ser apenado vai ser o outro e não quem pratica contra si mesmo ou suicídio ou a automutilação. Nesse tipo de crime, cabe o que a doutrina chama de dolo eventual. O que é isso? Não estou aqui explicando juridiquês. O dolo eventual é o seguinte, é quando você assume o risco de produzir algo, de fazer algo que você já podia ser previsível, já era previsível que aquela pessoa ia fazer aquilo. E aí a doutrina dá o exemplo, por exemplo, por exemplo, a mãe ou o pai de uma menina, de uma filha jovem, que já tem problemas e tendências suicida. Vamos supor que ela engravida. E os pais expulsam essa menina de casa. Não é previsível que essa menina vai ficar desesperada e se ela já tem tendências suicidas, que ela pode cometer isso? Entendi. Então, neste caso, a doutrina e a lei e os entendimentos jurisprudenciais dizem que esse pai ou essa mãe responderão por esse crime. Porque era algo que era previsível de você saber, você podia prever que aquele fato iria acontecer se você agisse dessa forma. Mas você tomou a iniciativa, assumiu o risco de assim agir. Então você vai responder nesse caso. Mesmo você não tendo instigado ali na forma do verbo, induzido na forma do verbo, prestado auxílio material na forma do verbo. Mas você teve uma atitude contra aquela pessoa que já era fácil de prever que esse evento poderia acontecer, né? E aí eu quero só ler aqui, será que dá tempo? A lei? Claro, estamos no tempo, sim. Temos 15 minutos. Vou tirar o óculos aqui, eu não vou enxergar nada aí, mas eu preciso tirar para poder ler aqui. E aí, aqui é que eu vou falar sobre as alterações da lei que são muito importantes, principalmente no mundo virtual, né? A gente hoje vive um mundo paralelo, onde as pessoas acham que nada acontece por lá, que não tem lei. O artigo 122, então, diz assim: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. E aí já expliquei. Induzir é quando você cria a ideia na cabeça da pessoa. Instigar é quando você reforça a ideia. E prestar auxílio é aquela coisa, né? Toma essa corda aqui, então, e faz o serviço. Né? Agora, é importante esclarecer que essa prestação do auxílio, para que você responda nessa forma do verbo, esse auxílio tem que ser eficaz.
Por exemplo, vamos supor que a pessoa ofereça a corda para aquela outra pessoa, mas aquela outra pessoa resolva atentar contra a vida dela, por exemplo, usando uma arma de fogo, essa pessoa que prestou auxílio, ela não vai ser punida ou responsabilizada pelo verbo prestação de auxílio, mas sim de induzimento ou instigação, tá? Esse auxílio precisa ser eficaz. Voltando, aí diz aqui as penas, porque eu não vou entrar, mas é sempre pena de reclusão, tá? Não é nada de detenção, é reclusão, né? Como a gente já falou, cadeia. E aí eu quero atentar aqui para 3, 4 aspectos. Vou pular aqui, depois quem tiver interesse, leia o artigo. Tem na internet, tá, gente? Só pegar. 122 do Código Penal. 122 do Código Penal. Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade à resistência, a pena é duplicada. Então, se a vítima é menor, o menor aqui que ele fala são vítimas de 14 anos a 17 anos, que depois a gente vai ver menor de 14 o que acontece. Então, se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a sua capacidade de resistência, então a pena é duplicada, tá? Por exemplo, vamos supor que no caso de um trote, né, tem muito em faculdade, você instiga, bebe aí, bebe, enche a cara e a pessoa fica assim, doidona, né, perde a capacidade de resistência dela e se automutila, causa uma lesão grave, ele entra nessa questão da pena duplicada, tá? Outra coisa que eu queria falar é sobre essa daqui, ó. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Porque lembram que eu falei? Que só a partir de 2019, por causa daquele evento da baleia azul, que aquilo era transmitido em tempo real, né? Uhum. Então, assim, é a lei acompanhando a evolução da sociedade. Muito interessante isso. A lei, ela não pode ser estática, ela tem que acompanhar, né? Então, a pena é aumentada até o dobro. Outra coisa, aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador do grupo da rede virtual, né? Aquelas pessoas que são os líderes, né? Que cria aquele grupo para poder fazer a pessoa praticar essa questão, esse crime. Agora, outra coisa que eu queria trazer aqui da lei, é a última, tá, gente? Eu sei que leia para algumas pessoas é chato. Não, mas está muito mas é interessante. Muito coerente, muito importante tudo isso. Pode dividir, por favor. Se o crime de que trata o artigo 2º, que é o suicídio, o parágrafo 2º, é cometido contra menor de 14 anos, ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, esse agente responde como crime de suicídio. Então, olhem a gravidade disso. A gente está falando aqui de rede social, de crianças com celular quase que 24 horas, onde os pais muitas vezes não têm como controlar o né? que seu filho está consumindo, com quem ele está falando, né? Então, se um menor de 14 anos, se o agente, que seja físico ou seja por virtual, ele praticar esses verbos típicos penal, aqui do artigo 122, contra um menor de 14 anos, ou contra alguém que tem a sua capacidade mental, um retardamento, ele não consegue... Limitada, certo. Isso aí. Limitada, totalmente limitada. Essa pessoa que fez o ato de instigar, né, induzir, de prestar auxílio, de induzir, ela vai responder por homicídio. Então, assim, não é brincadeira. É o que eu falei sobre a linha tênue entre uma brincadeira e, às vezes, uma brincadeira de criança, porque a gente até
na sua outra live com a doutora Cláudia Gueiros, ela contou Sim. Um exemplo, né, de uma criança De que 11 depois anos. descobriu-se que os coleguinhas ficavam, faz isso mesmo, faz isso mesmo. Duvido. Olha a gravidade disso. É verdade. E ele Olha a tirou a vida. gravidade disso. Exatamente. Tem E 2 se anos. tivesse um maior ali fazendo isso, com certeza responderia por homicídio, porque era uma criança de 11 anos. Então, gente, é o que a Otília trouxe de tema nessa live, que foi super importante, é a autorresponsabilidade. Não só nesse tema, mas em tudo que a gente faz. A palavra que sai da nossa boca tem peso. E ela vai, é o que o Pacheco falou, é para o bem ou para o mal, é para a vida ou para a morte. É verdade. E não pense que vai ficar ileso. Vai ficar ileso se a pessoa não souber dos direitos dela. Ou se o delegado não estiver acostumado com isso. Mas hoje as informações voam. Então fique atento e tenha autorresponsabilidade com o que você faz, com o que você fala. Porque, dependendo, você pode ser enquadrado num tipo penal. Então, assim, resumindo, essa é a minha contribuição aqui com vocês. Espero que eu não tenha sido chata com esse negócio de lei, né? Que é um pouquinho... Muito clara, muito clara, muito acessível, uma contribuição, principalmente para quem está na live, a gente está recebendo muito 100% aqui, principalmente quem está na live e que tem filhos adolescentes ou crianças, essa live está sendo de grande valia, porque realmente faz hoje ter esse controle do que os filhos estão acessando, com quem está falando, às vezes fica difícil, porque você trabalha, muita correria, enfim. Então, os pais estar respaldados, saber que se eles tiverem acesso a alguma conversa, que tiver alguém ali por trás induzindo ao suicídio ou à automutilação, você ter esse respaldo jurídico, que essa pessoa pode responder juridicamente, isso traz um alívio. Porque a sensação que às vezes a gente tem é que a internet é terra sem lei. E, na verdade, já foi. Mas, como a senhora colocou muito bem, devido à necessidade da sociedade, devido à globalização, devido à sociedade hoje, principalmente pós-pandemia, perceba que essa alteração da lei, ela partiu de 2019. Então, quer dizer, as pessoas ficaram mais virtuais do que nunca. Então, há essa necessidade da lei se enquadrar com a realidade das pessoas, tá? A Sônia, ela colocou aqui, por que focar, ou seja, trabalhar somente o mês de setembro, sendo que toda hora pessoas cometem o suicídio? Realmente, Sônia, muito bem colocado. Isso tem que ser falado, isso tem que ser registrado, isso tem que ser uma bandeira mesmo levantada, principalmente para a gente que trabalha com a saúde mental e emocional, que é o nosso caso de terapeuta, psicólogos, e conversado dentro de casa, né, Otília? Mães, pais, conversem com seus filhos. Né? A gente recebe muito contato de pais preocupados com o comportamento dos filhos, porque é natural os filhos se fecharem, porque eles veem nos pais uma figura de autoridade também. E às vezes até por proteção, não querem preocupar os pais, não querem mostrar fraqueza diante dos pais, eles guardam as suas dores emocionais. Mas os pais, eles têm que ter essa percepção do comportamento do filho, e ao perceber uma mudança, perceber que o filho está muito isolado, ou está muito eufórico também, porque tem os dois extremos. Tem aquela pessoa que se deprime, fica preso dentro de um quarto, se reclusa, mas não quer tanto contato, mas tem os eufóricos, o que está feliz demais, o que leva a vida sempre nos extremos, na brincadeira. Cuidado também com esses extremos, porque às vezes a pessoa está ali nessa euforia
mas ela está simplesmente tentando camuflar uma dor. Na nossa palestra, a gente falou da depressão reativa e da depressão maior. A depressão maior ela é fácil de visualizar, porque é quando a pessoa ela fica presa num quarto, ela não quer contato com outras pessoas, contatos interpessoais. Agora, a depressão reativa, a pessoa oscila entre momentos, e isso é perigoso, porque tem muitas pessoas no nosso meio estudando, trabalhando, convivendo, rindo e brincando, mas estão com problemas emocionais, estão com depressão, estão com crises de ansiedade que está pesando dentro de si. E aí é onde acontece, às vezes, da pessoa tirar a vida e as pessoas ficarem ao redor se sentindo culpadas. Mas como ela conversou com a gente ontem, ela brincou com a gente ontem, como que essa pessoa fez isso? Como que nós não percebemos? Então, qualquer alteração que você perceber num amigo de trabalho, num familiar, preste atenção nas pessoas. Às vezes isso aqui, ó, é muito bom, mas faz a gente ficar muito distante. As pessoas não se olham mais nos olhos. Tenha a sua escuta ativa, perceba a pessoa, perceba se realmente aquela pessoa está bem ou ela está tentando esconder a sua dor. E, mais importante, busque ajuda emocional, incentive essa pessoa a buscar ajuda emocional, porque quanto mais antes ela tomar essa devida providência, ela vai realmente prevenir não só contra o suicídio, mas todas as mazelas que as dores emocionais, os transtornos emocionais pode causar, tá? Doutora Rosária, nós já estamos caminhando para o fim, né? Eu gostaria de agradecer muito a contribuição da senhora. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Gente, siga a doutora Rosária, é a advogada Rosária Silva. Ela todos os dias está postando conteúdos de grande relevância, conteúdos que a gente precisa ter acesso e você tem ali gratuito, porque ela tem esse cuidado ali na sua rede social de estar contribuindo com a sociedade. Eu gostaria que a senhora fizesse as considerações finais, falasse onde a senhora atende, se a senhora atende online também. Todo mundo precisa ter acesso a um bom advogado, por favor. Eu que agradeço. É muito bom trocar informação, né? A gente não adianta, é o que a gente sempre tem falado, não adianta você saber para si, você tem que passar a informação para o outro, isso que agrega, né? Então, o meu objetivo lá na minha rede social, me sigam lá, Rosária Silva, advogada. Lá eu falo sobre direito da saúde, direitos para mães que têm filhos com a síndrome do espectro autista, pessoas que precisam de cirurgia bariátrica, ações contra planos de saúde, questões médicas, questões trabalhistas. Então, assim, é de forma muito simples, sem nada de palavreado difícil, né? Não ensino direito lá, eu falo para você, para a comunidade, para a sociedade, que tem que entender cada vez mais os seus direitos. Esse é o meu compromisso. Então, me sigam por lá, foi ótimo estar aqui com vocês. Vamos continuar falando sobre esse tema, vamos continuar batendo nesta tecla de olhar para o outro, né? Sair um pouco desse mundo virtual e olhar para dentro do outro. Olhar para dentro de nós e olhar para dentro do outro. Muito bom estar aqui. Eu que agradeço, Tília, sempre muito agregador quando eu estou com você, porque você, para mim, é assim, maravilhosa, pessoa inteligente e que também não reserva nada para você. O seu conhecimento é para ajudar e é para todos. Obrigada por isso. Obrigada a vocês que estão aqui com a gente já esse tempo todo, né? Maravilha. Muito obrigada. Muita audiência, muito obrigada mesmo a todos que estão aqui nos acompanhando. Já tem 4 pessoas falando que já está ali correndo para seguir a doutora Rosária. E você que ainda não está seguindo, por favor, siga a doutora Rosária. Setembro Amarelo, mas como a Sônia do Vale, minha amiga, minha colega também de trabalho, colocou muito bem, é um tema que tem que ser tratado durante todo o ano.
nós estamos vivendo uma pandemia silenciosa a respeito do suicídio. E como terapeuta emocional, especialista, eu estou aqui à disposição para poder te ajudar. E se você conhece alguém que precisa, nos indique, porque toda emoção tem uma lógica. Então, há uma raiz que precisa ser tratada. Se essa pessoa está com esse comportamento, se ela está com esse pensamento, porque como foi bem colocado aqui na nossa pesquisa, 80% das pessoas com depressão já pensaram em suicídio. Isso é real, porque a maioria das anamneses que nós recebemos, isso está lá registrado, que a pessoa já pensou em suicídio. 20% tentam e 10% infelizmente conseguem. O maior índice de suicídio está entre os jovens. Quarta causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Mundialmente hoje o suicídio ele mata mais do que até doenças como AIDS, malária e outros. Então é um assunto muito sério. Nesse momento acabou de entrar o pessoal da UFRJ, lá do CT. Tivemos o privilégio ontem de estar lá com eles tratando desse tema. A live vai estar gravada, vou colocar a doutora Rosária como colaboradora. Então, assiste essa live desde o começo, principalmente você que tem filho adolescente, criança, jovem, que fica na internet. Você vai ter hoje uma informação valiosa a respeito da questão jurídica, da responsabilidade de quem induz, instiga ou dá auxílio material. Olha, foi tão bem colocada a informação que eu já até gravei o artigo 122 do Código Penal. Parabéns, doutora Rosária, porque é sobre isso. Quando a gente consegue aplicar a informação, as pessoas conseguem absorver com clareza e facilidade. Gente, muito obrigada, fiquem com Deus. A live vai ficar gravada. Obrigada a quem botou aí que já está me seguindo. Obrigada. Deus abençoe e até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, doutora Rosária. Tchau, tchau.